E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Akira, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E eu vim falar com vocês aqui um assunto que eu comentei no vídeo passado, que eu ia gravar um vídeo e eu vou gravar, beleza? Antes de tudo eu preciso que vocês entendam. Ah, Akira, você não pode fazer mais pautas sobre crianças autistas, sobre como ajudar o meu filho pequenininho e tal. Isso, galera, eu tenho que sentir no meu coração. A maior pauta que eu tenho é o que eu sinto. Então, assim, cara, o que eu tô sentindo agora? Hoje eu quero falar de casamento. Ah, meu filho autista pode casar? Pode casar. Como que vai ser? Vai ser como qualquer casamento, e eu vou explicar para vocês. Mas eu quero explicar uma coisa muito importante, antes de tudo isso, que eu não vou ficar fazendo pauta bomba. Pauta bomba tem algumas pautas que se eu fizer aqui, eu já sei. São vídeos meus que 30 mil visualizações, 60 mil visualizações, aí eu ganho mais 5, 10, 15 mil inscritos. Isso é pauta bomba. Se eu fizer essa pauta, eu vou ganhar um monte de inscrito. Aí eu vou bater 100 mil inscritos e ganhar uma placa para colocar aqui atrás. Tipo, yes, mais uma conquista aqui do canal. Só que tudo isso são rótulos. E eu lutei muito na minha vida para perder esses rótulos. Então eu não me importo mais com isso. Então você tá num canal de verdade, feito com uma pessoa de verdade, que tem sentimentos de verdade, que sofre de verdade, que sente dor, que sente medo, a angústia do dia a dia. E a gente tá aqui para se fortalecer, para aprender. E eu vou compartilhar com vocês as coisas que eu sinto aqui, que podem ajudar você, tá? Esse vídeo que eu vou falar de casamento, eu já quero antes de tudo indicar para vocês um podcast chamado Dois é Bom. É um podcast que fala sobre relacionamento. Eu queria muito pegar aqui e abrir no celular, mas eu não vou conseguir, tá? Eu vou procurar aqui agora, ó, podcast Dois é Bom. Deixa eu ver se eu acho aqui. Beleza. Esse podcast, achei aqui, ó, achei. Deixa eu ver onde que ele vai abrir. Podcasts, beleza. Dois é Bom. Esse é o nome do podcast. O que eu quero que vocês entendam? Ó, você coloca e busca no seu negócio de podcast 2 EH, que é aquela abreviação bom. Você pode buscar isso no Instagram também. Busca lá, 2 é Bom, que você vai cair nesse podcast. Esse podcast ele é feito pelo Fábio e pela Ju, tá? O Fábio Klins e a Juliana Klins. E eles são um casal top, cara. E aí eu quero muito indicar para vocês, porque eu conheço os dois, tá? Então eles são meus amigos. E eles casaram, aí eles iam viajar para realizar um sonho do Fábio, que eu não vou deixar aqui, tem podcast falando sobre isso. E eles casaram e, mano, a gente vai casar e vai ter a lua de mel e vou realizar meu sonho. E aí entrou a pandemia, tudo foi cancelado. E eles se viram assim, cara, a gente tá preso agora, não pode trabalhar, estamos presos dentro do nosso apartamento e a gente acabou de casar. O que a gente pode fazer? Aí eles decidiram fazer um podcast falando sobre o relacionamento deles. E, cara, é um podcast que eu amo ouvir. Eu amo ouvir, porque ele é um podcast real. Muitas pessoas ouvem esse podcast e conseguem casar. Muitas pessoas ouvem esse podcast e conseguem melhorar o casamento. E muita gente ouve esse podcast e fala, cara, eu não devia estar casado. Porque eles mostram tudo que você precisa para ser legal o seu casamento, para você ter um casamento que dura, para ter um relacionamento que dura. Então eles não falam só sobre casamento, eles falam sobre relacionamento. E é o que eu vou fazer aqui agora, tá? Porque uma das coisas que eu conversei muito com o Fábio, que é o cara que faz também esse podcast, é que eu já falei várias vezes, o meu casamento com a minha ex não foi ruim, só que não deu certo. Eu fiquei 7 anos casado. Nossa, 7 anos foi uma bosta esse relacionamento? Não, cara, foi maravilhoso. A gente viajou 2 vezes. A gente foi, só para vocês pegarem o começo do nosso relacionamento. A gente casou e nossa lua de mel foi fazer um cruzeiro. E nesse cruzeiro a gente foi pro Equador e a gente foi pra Argentina. Cara, foi incrível. Antes da gente casar, a gente namorando, a gente foi pro Chile.
Aí a gente foi pro Chile lá, ver neve e tal. Foi super legal também. Depois que a gente casou, a gente fez esse cruzeiro. Passou um tempo, não sei o que a gente foi fazer, mas acho que a gente foi de novo viajar. E a gente foi pra Argentina de novo. E foi pro Chile de novo. E, cara, eu já fui, se for avaliar, eu acho que eu já fui 3 vezes pro Chile. Então foi legal. Eu já fui 2 vezes pra Argentina. Aí, casados, depois de um tempo, a gente foi pra Disney. Depois de um tempo, eu tava trabalhando aqui em São Paulo, tava tudo dando certo, as coisas bombando. Cara, a gente foi pra Disney. Depois a gente passou um tempo, a gente foi pra Disney de novo. Aí quando a gente voltou da Disney, eu falei pra ela, eu falei, ó, meu sonho da minha vida era ir pra Disney. Então eu já realizei meus sonhos. Eu tenho meu carro, a gente tem nosso apartamento, eu tô casado, tal, e eu nunca quis ter um filho. Ela também nunca quis ter um filho. E eu acabei de cuspir na tela do computador aqui, eu dei uma cuspida nervosa. E aí, pra todo mundo que fica assim, cara, por que você gospe tanto? Gente, eu usei aparelho. Então, como eu usei aparelho para ficar com o dente bacana, com o dente legal, o aparelho, ele faz você cuspir muito enquanto você tá de aparelho. E aí, depois que eu tirei o aparelho, de vez em quando eu tô falando, eu ainda salivo demais e eu cuspo muito. Então, eu às vezes cuspo. Eu sou um cara que fala cuspindo, entendeu? E eu não uso dentadura. Se eu usasse dentadura, ia ser pior. Aí, voltando, galera. Tipo, a gente voltou dessa viagem. Eu não queria ser pai. Ela também não tinha vontade, assim, de ser mãe. A gente conversou e ela, cara, tá tudo bem. Só que bateu na gente. Eu olhei pra ela e falei, ó, já realizei meus sonhos. Tem algum sonho que você quer realizar? E eu conversando com a minha ex, ela olhou pra mim, no meu olho, e falou, cara... Aí eu falei, você tá pensando em ter um filho? Aí ela, poxa, pensei nisso e tal. Aí a gente conversou e, meu, bora, sacou? Isso não foi na segunda vez que a gente foi viajar pra Disney, tá? Isso foi, a gente ia viajar pra Disney e a gente conversou isso. Então o sonho dela era a gente viajar com toda a família dela, ir pra Disney, ir pros Estados Unidos, e a gente foi, cara, tá? E assim, cada um bancou o seu, não foi tipo um bagulho que a gente pagou pra família dela aí. A família dela pagou, mas foi todo mundo, foi 14 pessoas. Então assim, meu, aí teve a gestação do Theo. Na gestação do Theo, eu já não tava legal. Eu já não tava bem. A minha ex, vocês perceberam que eu não falo mais o nome dela, porque eu não quero nem receber um processo por estar comentando sobre ela, por mais que o assunto seja legal, e também para não expor ela. Eu quero manter a privacidade dela, eu quero que ela tenha a vida dela calma, sem ninguém ficar criticando. E tem muita gente aqui que odeia a minha ex. E, cara, ela deve ter os motivos dela pra agir da forma que ela age. Então, galera, abre a mente, vamos ficar em paz que vocês vão entender. Aí, teve a gestação, tal. Na gestação eu entrei em depressão. Tive uma tentativa de suicídio, que eu já comentei com vocês. Fui buscar tratamento. Aí, a gente foi a fundo pra entender o que estava acontecendo, porque antes de eu ter depressão, eu já tinha tiques. Então, do nada, eu falava muito alto. Eu falava palavrão sem querer falar palavrão. Eu já tinha meus tiques motores. E eu não sabia o que era isso. Ela falava, meu, você tá estressado, isso é estresse. Só que não era estresse, eu tenho síndromes, eu tenho toque, tourette, eu tenho autismo. Então, assim, eu tenho autismo, né? Eu falo eu tenho autismo para vocês entenderem. Eu sou autista, antes que alguém me critique por eu falar dessa forma. Então, assim, meu casamento não era ruim, galera. Só que meu casamento ele não tinha força e fôlego suficiente para continuar. Então eu já tive esse desgaste na concepção do meu filho. Aí na hora que meu filho nasceu, eu, cara, comecei a trabalhar muito, conversei com amigas, conversei com pessoas que eu gostava e falei, cara, qual que é a melhor coisa que eu posso dar para minha ex para que ela possa ficar bem nessa gestação? E todo mundo falou para mim, cara, a melhor coisa é ela poder ficar em casa cuidando do seu filho. Falei, então eu vou trabalhar muito e eu vou deixar ela em casa. Conversei com ela, a gente combinou que por 2 anos ela podia ficar em casa, que eu ia trabalhar muito, eu ia cuidar de todas as contas. Passou de 2 anos, a gente conversou de botar ele na escola e aí começou a ter as divergências. Ela já não queria botar ele na escola, ela já estava estudando para ensinar ele em casa.
para ele não ir para a escola. E não tinha ainda nenhuma pandemia aí, tá, galera? Isso era uma opinião dela. E a gente começou a divergir. E aí eu comecei, cara, a gente combinou com 2 anos pôr na escola. E tipo, ela não queria tal, e discute, não bota na escola. E eu, pô, com 2 anos é o que a gente combinou. E eu já tô com menos grana, já tô devendo pro banco. Me dá uma força, volta a trabalhar. E ela não quis. Então a gente divergiu mais nesse ponto. Ela não queria voltar a trabalhar, ela queria trabalhar em casa. Só que isso não ia ajudar, sabe? Não ia bater o que a gente gastava aí. E na hora que começou com essas divergências da escola, de trabalho, eu precisando de ajuda e ela não queria voltar a trabalhar normalmente, queria trabalhar em casa para ficar com o meu filho, foi que a gente começou a divergir mais ainda, começou a ter esse desgaste final. Então eu segurei por mais 1 ano, tá? Meu filho, quando eu separei, meu filho ia fazer 3 anos, então eu separei um pouco antes, eu não aguentei mais, então eu saí de casa um pouco antes do aniversário dele. E teve esse desgaste, cara. Foi um desentendimento ali. De tipo, cara, vamos botar na escola, pô, eu não quero pôr, mas a gente combinou e você tá descumprindo o que a gente combinou. E regras novas entraram quebrando as antigas, então começou a virar um caos pra mim. Pra mim tava tudo certo, tinha que ser daquele jeito. Se fosse daquele jeito, talvez meu casamento tivesse durado um pouco mais. Mas ele também já estava desgastando, porque eu tô falando também de intimidade. A intimidade acabou, as coisas foram ficando difíceis, e eu fiz tudo que eu podia. E ela também estava fazendo tudo que ela podia. Então, nossa, mas ela, não importa o jeito que ela agiu. Ela agiu do jeito que ela podia, ela estava oferecendo o que ela podia dar. E eu estava oferecendo o que eu podia dar. Só que não era mais o suficiente para mim e já não foi mais o suficiente para ela. Então eu decidi sair de casa. Quando a gente casou, um dos presentes, o pai dela pagou tipo metade do apartamento, ela pegou o acerto e comprou a outra parte do apartamento. Eu falei, pô, se quiser, coloca no nosso nome e tal, e ela não quis. Então, assim, antes de casar, o apartamento já ficou no nome dela, então quando eu separei eu não tinha nada, entendeu? O apartamento não era meu, a única coisa que eu tinha é que eu, depois de 7 anos, eu tinha comprado um carro, a gente dividiu esse carro e fiquei com o carro velho dela e ela ficou com o carro novo que eu tinha comprado, mas foi um acerto que a gente fez e deu tudo certo. Eu fiquei com o carro, pelo menos, mas eu não tinha casa, não tinha onde morar, e aí eu fui me virando. Então, assim, galera, casamentos eles acabam, mas é uma questão de sintonia. Você tem que aprender num relacionamento a manter a sintonia. Se você tem uma boa sintonia, o seu relacionamento vai durar. Ele vai ser legal. Vocês vão conseguir se equilibrar. Quando um não tá legal, o outro equilibra. Quando o outro não tá legal, o outro equilibra, sabe? Então, assim, sem sobrecarga, sem joguinhos. E é isso que meu relacionamento com a Fer tá dando certo. Não tem joguinhos, não tem sobrecarga, tem alguma coisa incomodando a gente conversa e resolve, sabe? A Fer, ela ama o Theo, ela ama o Theo. Então, assim, o fato de ela amar o Theo faz eu amar ela mais ainda. E ela não quer ser mãe do Theo. Ela é minha namorada. Então ela fala assim, é a tia Fer. Eu não quero que ele me chame de mãe, nada, é a tia Fer. E o Theo ama a Fer, sabe? Então, assim, isso pra mim já é incrível. Então, eu entendo muitas mães que, cara, elas torcem pra arrumar um namorado e que o namorado cuide bem do filho, entendeu? E eu já dei sorte já. Porque, tipo, a Fer cuida muito bem do meu filho. Então, isso é muito legal, galera. Então, hoje, pra quem não sabe, eu e a Fer participou desse podcast 2 é Bom, que eu comentei no começo do vídeo. E a gente fala, num desses episódios, sobre como a gente mora junto. Porque eu tenho o meu quarto e a Fer tem o quarto dela. Então, como que é esse relacionamento onde cada um tem seu quarto? E eu indico que vocês ouçam o podcast, porque é muito legal vocês verem o nosso ponto de vista em relação a isso, tá? E eu queria falar um pouco sobre o casamento, então aqui tá o resumo de como foi o casamento. E sim, galera, casar é bom. Eu não casaria de novo, mas por decisão. Mas para todo mundo que me pergunta, pelo fato de eu ser divorciado, a Fer ser divorciada, perguntam, cara, eu deveria casar? Eu tenho altas dicas que eu falo, cara, você deveria sim. Se você quer, se ela quer, casem, não tem problema. Ah, mas seu casamento não deu certo. Mas foi o meu, cara, sacou? O meu casamento não deu certo, não significa que o seu não vai dar. Pegaram a ideia? Então é isso. Esse é o vídeo de hoje.
Se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal. Um abraço e tchau!